Para quem está chegando aqui agora pela primeira vez, essa maratona Construindo o Meu Melhor Ano é um projeto que eu venho desenvolvendo ele, já deve ter aproximadamente 8 anos. Só que eu sempre fiz ele em company, dentro das empresas. E agora, por conta da quarentena, por conta de uma pandemia, por uma dificuldade de juntar pessoas, nós estamos pegando toda essa expertise de 8 anos trabalhando planejamento pessoal nas empresas, trazendo para cá, para o mundo digital. O propósito é ajudar as pessoas a fazerem de 2021 o melhor ano da vida delas. Quem sou eu nesta jogada, nessa conversa? Eu me chamo Jean Marc, eu sou administrador, eu sou psicodramatista, eu sou terapeuta de casal e família, sou coach executivo e tenho 17 anos de caminhada dentro das empresas com trabalhos de liderança, de mentoria, de comunicação, de relações interpessoais. Então, eu estou fazendo tudo isso agora via plataforma web, via redes sociais, porque eu desejo de ajudar as pessoas a terem um ano melhor, a terem uma vida melhor, ainda fala dentro de mim cada vez mais forte. Por isso que a gente montou esse evento, todo ele gratuito, todo ele de presente para quem está aí nos ouvindo. Então esse é o evento, este sou eu. Alessandra, se apresenta para nós aí. Boa noite, gente. Meu nome é Alessandra Mercadante. Eu sou social media, mentora, empreendedora multipotencial. Para quem não sabe o que é ser uma pessoa multipotencial, lá no meu feed eu fiz uma postagem sobre isso explicando. Tá? Então depois vocês podem ir lá dar uma lida que vocês vão entender um pouquinho mais o que é ser uma pessoa multipotencial. Então, eu sou empreendedora, social media, trabalho já há bastante tempo como social media. A Alessandra congelou. Bom, enquanto ela não descongela, enquanto ela não volta para a gente poder conversar, eu estava lendo sobre essa profissão social media. Acredite, ela é um conceito novo até para mim também. E o social media não é aquela pessoa que fica fazendo só as postagens no Instagram ou nas redes sociais. O social media, ele é, por definição, muito mais do que essa figura. O social media é aquele que é encarregado de fazer todos os planos, é o encarregado de fazer todo o planejamento, decidir aonde vai dizer tal coisa, em qual rede social vai fazer tal coisa. E pelo que eu vi, e pelo que eu estou aprendendo, e esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele também está sendo amparado por uma profissional que é uma lançadora, ela tem dado boas diretrizes que estão justificando o sucesso desse projeto. Bom, enquanto a Alessandra está se preparando para voltar para cá, ontem conversando com o Nilson, a gente conversou bastante sobre a questão do ser, do que a pessoa precisa ser para que os planos deem certo. E eu tenho uma lista que eu vou passar aqui para mim. Uma das coisas que eu vejo que faz com que as coisas deem certo ou não deem certo para quem está fazendo o planejamento é você ter clareza do que você está buscando para você, do que você está buscando para a tua vida. Parece simples quando a gente diz assim, olha, você precisa estabelecer o que você quer. Mas quando você senta para estabelecer o que você está buscando, o que você quer, algumas pessoas travam. Eu mesmo, alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás, quando eu queria estabelecer um ano, quando eu queria estabelecer um roteiro para mim, eu travava. Eu tinha dificuldade de poder dizer assim, olha, eu quero isso, 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 na questão de resultados. Até que eu pude conhecer uma ferramenta. Vamos lá. Até que eu pude conhecer uma ferramenta, e aí a Alessandra entrando aí. Vamos ver se ela volta. Voltou. Oi, caiu Seja tudo aqui. bem-vinda de novo. Não se preocupa que
Não sei aí no Rio de Janeiro, mas aqui em Cuiabá a internet ela é um pouco complicada. Eu estava fazendo uma fala, mas eu vou deixá-la para depois, e eu vou fazer uma pergunta porque tem a ver com essa fala que eu desenvolvia. Considerando, Alessandra, toda a tua experiência de vida, tudo isso que você faz, por que que alguns planos, bem feitos por sinal, dão certo? Por que que outros planos não tão bem feitos dão certo e outros planos bem feitos dão errado e outros dão errado? O que que faz com que um plano ele dê certo e outro plano dê errado? Aonde está o detalhe aí no resultado? Jean, assim, eu acho que tudo vem primeiramente do planejamento. Tudo se começa, qualquer projeto que a gente tenha, tanto na nossa vida pessoal, profissional, vem tudo do planejamento. E assim, eu acho engraçado eu falar sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa que detestei planejar. Eu nunca planejei nada na minha vida. Entendeu? Agenda, planner, eu sempre quis distância. Eu sempre fui a pessoa assim, do imediatismo. Você chegava para mim, vamos para tal lugar? Vamos embora, eu pegava e ia. Entendeu? Eu nunca fui de planejar, nunca fui de me organizar. E muitas das vezes eu rodava e parava no mesmo lugar. Entendeu? Eu não tinha sucesso, eu não conseguia alcançar os meus objetivos, até que o dia eu falei assim, não, eu tenho que me organizar. E hoje, eu gosto até de mostrar, hoje eu sou a mulher disso aqui, ó, planner, todo marcadinho, todo rabiscado, e assim eu tenho feito, uma coisa que eu tinha pavor. E como que eu comecei a me organizar? Eu pego até hoje, eu faço assim, eu não sou uma pessoa que 8 horas eu vou fazer isso, 9 horas eu vou fazer aquilo, não sou, tá? Só que eu criei metas principalmente de 12 meses, entendeu? Das metas de 12 meses, porque qualquer planejamento que você vai fazer, você faz do macro para o micro. Você planeja 12 meses, traz para os 6 meses, 3 meses e por aí vai até chegar o dia. Hoje, o meu dia, eu faço o seguinte, eu junto 3 itens que eu não posso dormir sem fazer para eu alcançar o meu objetivo final. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, são 3 itens para você alcançar o seu objetivo. Não é 3 itens e a praia e o shopping e ver Netflix, não. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho o meu objetivo final, a minha meta, e tem 3 coisas no meu dia que eu não posso dormir sem concluir. E assim eu consegui me organizar na vida. Então, eu agora, há pouco tempo, no meu último lançamento do meu curso Formação de Social Media do Zero, eu tive muitos problemas particulares. Você está no mesmo grupo que eu, você está sabendo. E assim, se não fosse uma meta final, um objetivo final, um planejamento final que eu fiz, eu não conseguiria alcançar. Por quê? Eu tenho um objetivo, eu olho para frente, entendeu? E eu vou fazer de tudo, todo o meu caminhar para eu chegar nesse meu lugar. Então, as coisas muitas das vezes dão errada, planos que têm tudo para dar certo e dão errado, porque a pessoa não se planeja, não se organiza. E assim, é muito fácil. Ah, eu quero ir para a Europa. Beleza, por onde eu vou para a Europa? Eu pego um avião tal, que eu vou para tal lugar, ou então eu faço baldeação, mas eu chego onde eu quero. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Agora, se eu não tenho um objetivo da onde eu quero chegar, como que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou traçar? Então, às vezes, as pessoas têm claro o que elas querem para a vida delas, elas têm planos, mas elas não traçam o objetivo final. Então, é difícil alcançar. Eles, no meio do caminho, desviam do caminho e não conseguem o sucesso. Então, por isso que existem planos que, assim, têm tudo para dar certo, tudo, mas não dão certo porque a pessoa não tem um objetivo final. A pessoa não tem uma meta final para se alcançar. E quando a gente não tem meta final, qualquer caminho serve. Quando a gente não tem objetivo, qualquer lugar vai chegar a qualquer lugar. Entendeu? Por isso que eu acho que muitas vezes não dá certo. E quando você quer estabelecer os objetivos que você quer para um ano, muita gente, quando eu vou fazer essa construção dentro de uma empresa,
eu noto que algumas pessoas têm muita facilidade em listar o que ela quer de resultado para aquele ano. Percebo que muitas pessoas têm dificuldade de olhar para daqui a 1, 2, 3 anos e falar o que elas querem para a vida dela. Eu dou aula em turmas de MBA, e quando você pega um público mais jovem que não está no mercado ainda, parece que ali a dificuldade é um pouco maior. Então, pegando esse momento inicial de um planejamento, que é quando a gente vai fazer a lista daquilo que a gente quer ter de resultados, como é que você faz para você poder elencar, imaginando que a gente fosse conversar sobre o nosso 2021 aqui agora, como é que você faria para elencar o que você quer para 2021? Eu tenho o meu jeito de fazer, e depois que você der a sua maneira de fazer, eu vou contribuir trazendo a minha aqui também. Primeira coisa é as pessoas deixarem de lado o medo. O medo de arriscar, o medo de não conseguir, entendeu? Eu falo muito aqui, o meu objetivo hoje, dentro do digital, é ajudar pessoas a saírem das caixinhas. Que caixinhas são essas? Caixinha do medo, da procrastinação, do eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, e ver que elas podem, tá? A gente pode empreender para qualquer um, basta a gente mudar a nossa mentalidade, entendeu? Basta a gente sair do lugar. Então, assim, primeira coisa para se planejar, deixar de ter medo, deixar do eu não posso, eu não vou conseguir. Primeira coisa de tudo. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas querem assim, eu quero montar a minha empresa, vamos botar assim, objetivo para 2021. Eu vou sentar agora, vou fazer o meu planejamento. Em dezembro de 2021, eu quero estar com para quem não tem um produto digital, quem não tem uma empresa digital. Final de 2020, eu quero estar com minha empresa digital faturando 10 mil por mês. Beleza, isso é uma coisa possível. Só que as pessoas ficam com medo. Poxa, eu quero ter isso, mas será que eu vou conseguir? Eu não vou colocar aqui dezembro de 2021, eu quero ter uma empresa, faturar 10 mil por mês, porque e se eu não conseguir? E se eu não conseguir? E se eu não atingir? E se eu não chegar lá? Entendeu? Então, assim, primeira coisa de tudo, antes de qualquer planejamento, esquecer o medo, esquecer os achismos, esquecer o que você não acha que não pode e jogar. Entendeu? Primeira coisa. É como se o medo impedisse a pessoa até de sonhar. É como se o medo impedisse a pessoa de acreditar que ela merece aquilo, que ela merece ser feliz, a ponto dela travar e não colocar no papel. Qual seria o segundo passo? Eu falo isso por mim mesma, porque durante muitos anos isso me prendeu. Isso me paralisou durante muitos anos. Entendeu? Outra coisa, planejamento não é feito em um dia. Você tem que tirar, para você fazer um planejamento de um ano, você pelo menos uma semana inteira, você tem que estar só para isso. Então não adianta você sentar hoje e querer em um dia você planejar um ano inteiro, que você não vai conseguir. Entendeu? Tem que ter pelo menos no mínimo uma semana. Outra coisa, você parar antes de começar a planejar o seu novo ano, você tem que fazer um balanço do ano atual. Então, você tem que parar, olhar o seu ano atual, o que você fez, o que você deixou de fazer, onde você acertou, onde você errou, o que você pode melhorar. Isso tudo tem que vir antes de um planejamento. Entendeu? Porque as pessoas querem sentar e já listar num papel, janeiro eu quero isso, fevereiro eu quero aquilo. Não é assim, não é assim. Primeiro, tira o medo. Segundo, tira uma semana aí de planejamento. Antes de planejar o ano seguinte, olha o ano atual, entendeu? Faz assim um levantamento, uma retrospectiva do seu ano atual, entendeu? Para depois você começar a planejar o ano seguinte. E planeje, gente, sempre do macro para o micro. Ou seja, é planejamento de janeiro a dezembro. Primeiro você entenda quem você quer ser, onde você quer estar, como você quer se sentir em dezembro de 2021. Beleza, achou essa pessoa? Aí você traz, tá? Qual é os passos que eu devo seguir no primeiro semestre e no segundo semestre para que eu seja essa pessoa em dezembro? Fez isso? Aí você pega primeiro semestre. O que eu preciso fazer no primeiro e no segundo trimestre
para ser essa pessoa do primeiro semestre, e por aí vai até chegar o dia. É assim que se faz um planejamento. Você não planeja mês por mês. Você planeja um ano, traz para 6 meses, traz para 3 meses, traz para o mês, para a semana e para o dia. Entendeu? É assim que se planeja. Isso tanto na vida profissional como pessoal. Bacana. Eu gosto muito, quando eu vou fazer os meus planos, de olhar para uma ferramenta chamada Roda da Vida, que alguns já fizeram, outros só ouviram falar. O legal da Roda da Vida é que ela consegue pegar a tua vida e fatiar ela em 8, 10, 12 fatias, dependendo da ferramenta que você está utilizando. Então, quando eu faço os resultados que eu espero receber no ano que vem, eu vou lá para a minha área de saúde, por exemplo, que é uma das áreas da Roda da Vida. O que eu quero ter de resultados em 2021 para a minha Roda da Vida? Aliás, vou até contar um aqui, eu já escrevi essa, tá? Eu preciso perder 7 quilos até dezembro do ano que vem. Preciso. Estou dizendo aqui publicamente. Aí você vai para a área financeira. Quais são os resultados que eu quero ter na minha área financeira até dezembro de 2021? Relacionamento familiar. O que eu quero com a minha família construir em 2021? Relacionamento conjugal. O que eu quero com a minha esposa? Então, a Roda da Vida, para mim, quando eu vou conduzir um trabalho de planejamento pessoal, eu utilizo a Roda da Vida para a pessoa olhar para aquelas áreas da vida dela e ela listar apenas os resultados que ela quer. Eu quero ganhar 10 mil, 20 mil, 50 mil por mês, eu quero ser promovido, eu quero perder 7 quilos, eu quero ter um final de semana por mês com a minha esposa. Esses são os resultados finais. Ok, quando a gente estabelece esses resultados finais, a gente vai para uma outra lista que é o que eu preciso começar a fazer que vai me levar a esses resultados. Então, o planejamento pessoal, a gente foca, a gente tem o horizonte longo, que são os resultados até dezembro de 2021, mas a grande atenção, a grande meta está ali no que eu preciso fazer, ou às vezes o que eu preciso parar de fazer. Eu estava vendo uma live ainda há pouco aqui que falava de finanças. Muita gente quer fazer um monte de coisa para guardar dinheiro, mas ninguém se propõe a parar de gastar dinheiro com besteira, ninguém se propõe a parar de fazer as coisas para poder ter certos resultados. Eu só vou perder os 7 quilos que eu quero parando de me dar algumas extravagâncias que eu me dou. Do contrário, eu não vou conseguir. E aí tá, a pessoa olhou o resultado que ela quer, a pessoa listou as ações que ela tem que fazer, desmembrou isso mês a mês, semana a semana, tá lindo o plano dela. E por incrível que pareça, com tudo isso, alguns planos começam bacana no primeiro trimestre e depois é atropelado pela rotina do dia a dia. Olhando para o ser humano, que tem que fazer a gestão do plano dele, que tem que fazer a gestão da vida dele, naquele contexto todo, a pergunta que eu deixo para ti, para a gente poder construir ela junto aqui é: por que algumas pessoas, você já deu a resposta do medo, com o plano feito, com tudo alinhadinho, com tudo bonitinho, elas simplesmente, no meio do caminho, largam um plano que elas traçaram, que era totalmente possível de ser realizado? Aonde você acha que isso pega no ser humano, que ele larga uma coisa que é importante para ele mesmo? Eu acho assim, existem pessoas que na hora que faz o planejamento, ela separa, tá? Planejamento pessoal e planejamento profissional. Uhum. Eu, estou falando por mim, Alessandra, eu não gosto de fazer isso. Por quê? Eu sou uma pessoa só. Eu sou Alessandra pessoal e sou Alessandra profissional. Então, quando eu faço 2 planejamentos diferentes, entendeu? Eu vou ter muito mais trabalho e muitas coisas para se trabalhar do que se eu fizer um só. Porque eu não sou 2 pessoas, eu sou uma única pessoa. Então, quando eu faço o meu planejamento, eu viso tudo de uma maneira geral, para as coisas, a Alessandra pessoal e a Alessandra profissional se encaixarem em uma só. Ou seja, quem eu quero ser em dezembro de 2021?
como que eu quero estar profissionalmente, como eu quero estar pessoalmente, como eu quero me sentir, como que é a vida, o dia que eu quero levar, entendeu? Como que é a Alessandra no dia a dia dela? Ela vai estar fazendo o quê? Vai estar, de manhã, vai estar fazendo o exercício físico, que é uma coisa que eu preciso muito cuidar da minha saúde, de tal hora ela vai estar focada no trabalho, de tal hora a tal hora ela vai estar focada nas filhas, entendeu? Então, assim, é um planejamento só para tudo. Então, eu tenho que focar o meu dia em uma única pessoa que sou eu. Eu vejo pessoas tendo uma agenda pessoal, uma agenda particular e uma agenda profissional. As pessoas fazendo 2 objetivos. E outra coisa que atrapalha muito são objetivos loucos. Como assim, loucos? A pessoa não tem profissão nenhuma. Está numa CLT, está saindo da CLT para começar a empreender. Ela vai começar a empreender em janeiro. Que chega em dezembro, ela já fature R$500 mil. Gente, isso é impossível. Isso é impossível. Entendeu? Então as pessoas às vezes fazem um planejamento louco, fora da realidade dela. Entendeu? Isso vai atrapalhar, porque é um planejamento mentiroso. Desculpa a palavra, mas essa que é a verdade. É um planejamento mentiroso. Vai chegar 2, 3 meses, 6 meses, ela vai ver que ela está muito longe do objetivo dela. Mas por que está muito longe? Porque ela fez um planejamento que não existe. Entendeu? E isso atrapalha as pessoas. Isso faz elas paralisarem. Porque ela vai ver que está indo nesse objetivo louco que ela tentou construir na cabeça dela. Entendeu? Isso atrapalha muitas pessoas. E aí que eu acho legal você ter uma pessoa que tem aquela figura de ser o teu te aconselhador, alguém que te mentore. Ontem nós conversamos com o Nilson aqui, quem são as pessoas que eu me aconselho, quem são as pessoas que eu me inspiro para poder crescer e melhorar. Às vezes é você pegar o plano que você fez, levar para uma pessoa mais madura, mais experiente com você e falar assim, olha, eu planejei isso aqui. Você poderia dar alguns feedbacks e a pessoa que vai olhar aquilo que espera-se que seja uma pessoa lúcida, ela vai apontar assim, olha, isso aqui é possível, mas talvez não para o ano que vem, para daqui a 3, 4 anos. Você não quer dividir isso em espaço de tempo maior? Então você ter alguém que seja o teu mentor externo, você ter alguém que seja um conselheiro, e se você tem possibilidade financeira de contratar alguém para isso, eu acho que pode tirar muitos devaneios que as pessoas colocam dentro de um planejamento. Não que ela não tenha condições de ter, mas às vezes é mal dimensionado o espaço de tempo para aquilo realizar. Uma das coisas que eu quero trazer, e aí a gente vai construindo isso junto, o que faz um plano bom não vingar é a questão da autorresponsabilidade. Eu estou dentro de empresas, eu converso com gestores, com líderes, então às vezes quando uma diretoria me contrata, eles falam assim, Jean, eu tenho um monte de gerente aqui, mas eles não se responsabilizam pelas coisas que não dão certo, eles não têm espírito de dono daquelas metas que deveriam ser deles. E aí, final do mês, fica todo mundo empurrando, achando um culpado para coisa que não deu certo. Com o nosso plano de vida, eu acredito que se a gente não se responsabilizar por ele, aonde não importa qual seja a vida difícil que eu tenha tido, não importa o que me aconteceu de ruim na vida, cabe a mim construir uma parte melhor daqui por diante. Se eu não me responsabilizar pelas coisas que eu preciso fazer e pelas coisas que eu preciso parar de fazer, dificilmente o plano, a carreira, o casamento, a paternidade, a maternidade vai dar certo, porque a gente não se apropria desse papel, desse lugar, dessa responsabilidade. Como é que você vê isso? Primeiro, nós somos culpados por estar onde nós estamos. Isso daí é fato. Se você está num lugar de sucesso, a culpa é sua. Se você está num lugar de fracasso, a culpa também é sua. Por que é sua? Porque você deixou de ser influenciado por outros, você deixou de fazer aquilo que você queria fazer para agradar os outros. Eu fiz um post sobre isso.
que a gente tem que aprender a dizer não. Entendeu? A gente tem que aprender a dizer não. Nós não temos que ser agenda de ninguém, nós não temos que ser despertador de ninguém, nós temos que viver a nossa própria vida. Então, muitas das vezes, a gente paralisa porque a gente é agenda do outro. Entendeu? Porque a gente fica focado no outro. Primeira coisa é isso, nós somos culpados pelo nosso sucesso e nós somos culpados pela nossa derrota. Isso daí é fato. Não jogue a culpa em cima de ninguém, que ninguém tem mais culpa do que você de onde você está. Isso daí, para mim, entendeu? Quando eu parei para pensar nisso, eu falei, gente, realmente, se eu estou onde eu estou, a culpa é minha. Ou seja, lá em cima, ou seja, lá embaixo. A culpa é exclusivamente minha. Agora, voltando um pouquinho aqui rapidinho, Gê, o que você falou de ter um mentor para te ajudar. Eu sou mentora, eu tenho, inclusive, estou aberta agora 3 vagas para minha mentoria individual. E os meus alunos eu ajudo a construir um produto digital do zero. E o que eu falo com eles? Na minha primeira aula, eu conheço, tenho uma ligação com eles, eu conheço cada um. E o meu primeiro exercício com eles é o seguinte, que a minha mentoria dura 6 meses. Faz o planejamento, o que vocês querem daqui a 6 meses. Faz esse planejamento todo, depois traz para mim e a gente vai conversar sobre esse planejamento. Sim. E coerência do negócio ou não. Isso que você falou é muito importante. Você ter alguém para avaliar o seu planejamento para ver se é uma coisa coerente ou não. Isso é uma coisa fundamental e super importante para as pessoas não fazerem planejamento errado. Que bacana. A figura do profissional externo, ou pelo menos do teu amigo competente e qualificado externo, que ele possa ter a maturidade, a lucidez de olhar para aquilo e te ajudar, é muito bacana. Uma das coisas também que eu vejo e que influencia muito nos resultados de um plano, tanto positiva quanto negativamente, é a questão dos pensamentos. Eu vou falar um personagem aqui que eu particularmente eu gosto muito dele, mas eu conheço pessoas que não gostam, que é o Laí Ribeiro. Existe o Laí Ribeiro da PNL e existe o Laí Ribeiro da área da medicina da saúde. Eu vou me referir ao Laí Ribeiro da PNL. Ele traz um conceito muito legal que é assim, existe uma diferença entre você pensar e você ter pensamentos. A maioria de nós, segundo ele, e eu não discordo, nós estamos tendo pensamentos. Então tem gente que está aqui, nós temos 21 pessoas nos assistindo aqui. Então às vezes a gente fala uma frase, uma palavra, uma ideia, se a gente pudesse ver o rosto do cidadão ou da cidadã aí, ele estava pensando longe na vida dele, em alguma coisa que aquela palavra levou. Então essa pessoa está tendo pensamentos. Está aqui na live, mas está pensando em casa. Está aqui na live, mas está pensando no trabalho de amanhã, que não sei o quê. É como se a cabeça nunca estivesse onde o corpo está. E aí a segunda categoria de pessoa é aquela que tem pensamentos. E aí ele dá um exemplo que eu acho muito legal, que ele fala assim, se eu perguntar para você, essa é a fala do Laí Ribeiro, que dia será 2 dias antes do que daqui a 5 dias, independente de qual seja a resposta, quando você para pensar na resposta, você está pensando. Você está elaborando pensamentos. Então você parou de pensar abobrinha para começar a pensar em alguma coisa. E o que isso tem a ver com planejamento pessoal dar certo e dar errado? Nós não conseguimos direcionar nossos pensamentos para aquele plano muito bem elaborado, para aquele plano muito bem escrito, que tem tudo para dar certo, e nós estamos com um plano no bolso, na mão, mas com os pensamentos sabe lá Deus aonde. Então, eu concordo muito com o Laí Ribeiro quando ele fala assim, os nossos pensamentos são as causas do nosso sucesso ou do nosso insucesso. É verdade. Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem que estar focado no nosso objetivo. Eu nunca tinha parado para pensar nesse raciocínio que você entrou aí. Nunca, entendeu? E tem lógica, tem muita lógica. Mas assim, a gente tem que estar focado no nosso resultado. Eu acho que vem tudo, Jean, é o que eu falei lá no começo da live, vem tudo do nosso medo, vem tudo das nossas crenças. Eu, inclusive, na quinta-feira agora, quinta-feira, né? Dia 5, eu vou ter uma live que eu vou falar sobre autossabotagem e os 6 P's,
que são crenças limitantes, são os nossos sabotadores, entendeu? Essas crenças, esses medos que a gente traz, trava muito o nosso pensamento. E isso faz com que a gente viaje. Escuta, tem 22 pessoas te ouvindo aqui agora. Por que você não fala para ela dessas crenças sabotadoras? Os nossos sabotadores, principalmente, o principal é o medo. É o medo o medo do julgamento, o medo que a gente tem de coisas que a gente passou lá por trás. Ó, vou dar um spoiler aqui da minha live, de quinta-feira agora. Para quem quiser depois vai assistir o restante, vai ser quinta-feira às 19 horas no meu perfil. Os 6 P's. Existem 6 P's, que é a teoria que se tem por aí, que para mim não são 6, para mim tem um 7º também. Mas vou falar 3 para vocês. Primeiro, nossos pais. A gente traz muita crença dos nossos pais, entendeu? Principalmente as mulheres. Elas carregam um peso sobre a vida delas que elas têm que ser mãe, esposa, mulher. Entendeu? A casa tem que estar sempre muito arrumadinha, a louça lavada, os filhos bem cuidados, e ela não pode nunca pensar em empreender. Ela não pode nunca, se ela tiver que escolher entre lavar uma louça e ter um negócio dela, ela tem que optar por lavar a louça. Essa é a crença que a gente traz dos nossos pais. Só que o mundo de hoje não é o mesmo mundo lá de trás. Não é o mundo dos nossos pais, né? A gente hoje vive um mundo em que as mulheres, principalmente, elas dominaram muito o mundo, entendeu? E só que muitas mulheres trazem isso delas. Entendeu? Então, uma das crenças, um dos 6 P's que nos atrapalha muito é os nossos pais. É o que a gente traz, a bagagem que a gente vem trazendo de lá de trás, e isso entra no medo do julgamento. Poxa, se eu fizer isso, o que vão falar de mim? Se eu escolher deixar a pia de louça suja para eu poder fazer o meu negócio, o que vão falar de mim? Entendeu? E isso atrapalha demais. Isso atrapalha muito. Um outro P que atrapalha muito... Antes de você ir para o outro P, deixa eu fazer uma fala desse P. Isso é tão verdade que hoje eu não conseguiria, sem a ajuda da minha esposa, ter o padrão de vida que eu tenho. E para que ela possa ajudar na construção desse padrão de vida, só eu sei o tanto de louça que eu lavo lá em casa. A gente tem 2 cachorros, eles cagam que nem um louco. Eu saio catando cocô todo dia que nem um louco. Então, se eu não for uma parte que colabora dentro do lar também, seria uma grande injustiça com a minha esposa, que trabalha tanto ou mais do que eu. Então, assim, o mundo mudou, e aquilo que os nossos pais trouxeram como algumas informações faziam sentido na realidade deles, na época deles. O mundo mudou muito hoje para o universo feminino, e elas experimentam uma pressão muito grande por trazer esses valores paternos e maternos e ter que viver uma realidade de hoje. Você ia para o próximo P, vai lá. Você vai falar os 7, né? O segundo P que atrapalha muitas pessoas são os professores. Gente, não estou falando do professor figura física. Estou falando de professores, instituições de ensino. Tá? Os professores, a instituição de ensino atrapalha muitas pessoas no campo da criatividade. Por quê? Na escola, a gente foi condicionado o quê? Você tem que escrever num caderno de linha, de pauta, da esquerda para a direita, de cima para baixo. A sua prova ou é certo ou errado. Entendeu? A gente a gente não veio aprender a nossa criatividade, a explorar a nossa criatividade. Pelo contrário, a gente foi limitada. Entendeu? O seu pensamento numa escola, ele tem que ser, teoricamente, o mesmo pensamento de um professor. Ou você está certo, ou a sua resposta está certa, ou a sua resposta está errada. Você não tem opção de ter um campo visual, um pensamento diferente do seu professor. Entendeu? Isso nos limitou. Na escola, no caderno, se você passar um pouquinho da pauta, você está errada. Se você for escrever, e igual criança, quando está escrevendo, começa a subir a linha, não está fazendo a linha certa, você está errado. Mas por que você
está errado. Então, nós fomos muito limitados pelos professores. Repito, não professor, pessoa física, instituições de ensino. Entendeu? Hoje, como que eu trabalho a minha criatividade? Criativo, todos nós, tá? Nós estamos com a nossa criatividade retida, devido a essas crenças que vêm lá de trás. Hoje, como é que eu faço qualquer curso que eu vou fazer, qualquer projeto que eu vou entrar? Eu pego papel A4, folha A4, sem pauta, sem nada, caneta azul tradicional e começo a escrever ali. E eu começo a rabiscar antes de escrever em celular, meus cursos, minhas mentorias, trabalhos que eu tenho que fazer com clientes, tudo começa num papel A4 em branco e caneta. Eu ali escrevo tudo, depois que eu rabisco, risco daqui, risco dali, aí sim eu passo para um Trello, aí sim eu passo para minha agenda, entendeu? Mas primeiro eu quero desenvolver a minha criatividade, primeiro eu quero esvaziar o que está na minha cabeça. E como que eu esvazio? Num papel em branco e numa caneta. Porque a gente tem a crença da instituição de ensino, dos professores, que fez com que a gente entendesse que só existe certo e errado, só existe caderno pautado e você tem que escrever tudo certinho. Isso nos limita, entendeu? Esse é um outro P que atrapalha muito a nossa vida, muito, porque a gente precisa ter criatividade. Você precisa criar o seu produto, você precisa criar um trabalho dentro da sua função, entendeu? E isso nos limitou muito. Legal. Um terceiro P... Calma. Vamos amarrar os dois P's com planejamento pessoal. Então, a gente está falando das dificuldades das pessoas conseguirem levar um bom plano adiante. E aí você está trazendo como respostas os 6 P's e mais os 7 que você vai contar hoje aqui qual que é. Então, o primeiro P, você está atribuindo a crenças paternas, que faz sentido, tá? Sobre a figura feminina. Ela traz um peso de uma herança cultural e que isso, muitas das vezes, gera conflito interno e que pode ser um dificultador dela levar o plano dela adiante. Show de bola. Você está trazendo o segundo P, é uma cultura de educação que nós tivemos e que eu tive também, que era muito limitadora, muito dentro da caixa. Sim. E que, às vezes, você tem que olhar totalmente para fora da caixa para poder fazer com que o teu plano pessoal lhe dê certo. Certo? Sim. Terceiro P, qual seria? Terceiro P são os padres. Não estou falando de padre pessoa física e nem de religião. Gente, vou repetir para ficar bem claro. Não estou falando de religião. Estou falando de crença. Nós fomos condicionados em diversas religiões a determinados não pode. Entendeu? Certas religiões, cada uma com a sua cultura, cada um com seus achismos, cada uma com suas crenças, mas todas elas, se você for olhar para uma por uma, todas elas, em cada uma vai ter um tipo de não. Você não pode se divorciar porque isso é errado, mas você pode viver um casamento abusivo, um casamento que só te traz peso, que só te traz tristeza. Ou seja, você não pode se divorciar porque é errado, mas você pode viver infeliz para o resto da vida. Entendeu? Existem, dentro de cada religião, existe um não. Mas um não para uma determinada coisa na sua vida que para outra vai te trazer infelicidade. Ou seja, você vai ter que optar sempre por ser feliz ou ter razão. Entendeu? Você vai ter que sempre optar por abaixo a cabeça e aceito que aquele líder religioso, independente de religião, abaixo a cabeça e aceito que aquele líder religioso está falando para mim, ou eu vou viver a minha vida e ser feliz. Entendeu? Esse outro tema, ele atrapalha muito, muito, muito a nossa vida. Muito. Aí entra o fanatismo, entendeu? Tem gente que é fanático pelo evangelho, pelo espiritismo, pelo catolicismo. Existem fanáticos para todas as religiões. E o fanatismo traz a gente
a, a ruína, a cair, a não crescer. Por quê? Dentro de um planejamento pessoal, por exemplo, você vai planejar a sua vida, aí você pensa, poxa, eu queria fazer... Vamos pegar o lado do casamento, igual o exemplo que eu dei primeiro. Poxa, eu queria empreender. Olha como que é difícil, e esses 6 P's atrapalham muito a nossa vida. Eu queria empreender e ter o meu negócio digital. Só que meu marido, ele acha que eu tenho que varrer a casa, lavar a louça, ser uma dona de casa, eu não posso fazer nada. Se eu fizer alguma coisa, ele me trata mal. Mas eu não posso me divorciar porque o meu líder religioso disse que o divórcio é errado. Olha quanta coisa que atrapalha. Aí o que você faz? Recua e não faz o seu planejamento. Por medo. Entendeu? Como que isso atrapalha a nossa vida de uma maneira geral? É como se as religiões elas estabelecessem dentro de nós um grande censurador, um grande conceito de pecado, de errado, quando na verdade nada mais é do que responsabilidade. Se eu fiz e deu errado, eu sou responsável. Se eu fiz e deu certo, eu sou responsável. Então, você vai colher o que você está plantando. Exato. Então, o conceito de pecado, ele precisa ser trocado por um conceito de responsabilidade. Porque, em última análise, que você falou, nós somos responsáveis pelo que está dando certo e pelo que está dando errado. Então, se eu estou fazendo um plano e esse plano pressupõe mudanças que são importantes para mim, quando eu trago esse censurador interno que se chamou de padres, que eu entendi muito bem, tá? Na verdade, ele está atuando contra nós. E a gente deveria se responsabilizar por isso. Eu vou fazer porque vai me fazer bem, e aquilo que me faz bem não pode fazer mal a quem está comigo, quem mesmo está casado comigo. Pois é, e aquilo, se você fizer e errar, a culpa é sua. O mais sábio é aquele que erra, pega o erro, analisa e faz de novo tentando acertar. E não faz o erro como uma parada, entendeu? E muitos líderes religiosos hoje, eles nos travam. A gente passa a ser uma outra pessoa porque a gente está debaixo a gente acha que está debaixo de uma autoridade, e aquela autoridade nos poda de uma determinada maneira. Entendeu? Então, quem tem um casamento onde sofre violência, você vai preferir ficar num casamento sofrendo violência porque um líder diz que você não pode se divorciar, ou você vai preferir sair dali e viver sua vida de uma maneira mais leve e feliz? Exato. E aí esbarra com muitos valores censuradores dentro de nós. Qual que seria o quarto P, Alessandra? Ó, o quarto, quinto e sexto, eu vou deixar para falar não vai. Conta aí. Mas eu vou falar o sétimo aqui, que atrapalha muita gente. Eu tenho certeza que atrapalha 90% das pessoas. Sabe o que é? O perfeccionismo. O perfeccionismo. As pessoas hoje não empreendem, não têm o seu próprio negócio, não vão à luta pelos seus sonhos, porque elas querem esperar estar tudo 100%, está tudo perfeito, está tudo alinhado para elas começarem. Só que, gente, nunca vai estar. Porque o seu ego, o seu achismo, o seu perfeccionismo nunca vai deixar estar 100%. Nunca na tua vida. Então, é uma coisa que eu falo muito. Comece como você está. Entre em ação. Saia do seu lugar, que o resto vai se acertar. O perfeccionismo atrapalha tanta gente, mas tanta gente. Eu falo isso porque eu já peguei alunos meus, mentorados meus, que eram super, hiper perfeccionistas. Que eu falei, gente, você precisa botar o seu produto para o ar. Você precisa botar o seu produto para fora. E as pessoas falam, não, mas não está direito. Não, eu preciso arrumar isso daqui. Não, preciso arrumar aquilo daqui. Gente, não precisa. Joguem como está. E vai pegando com os erros para vocês acertarem. Entendeu? O perfeccionismo é uma coisa que atrapalha muito, muito, muito as pessoas. Vocês não fazem ideia o quanto isso atrapalha o ser humano. Olha, eu vou falar de mim nesse teu sétimo P aí, tá? Isso tudo que eu faço na vida, isso tudo que eu faço na vida,
in company profissionalmente, para mim é muito tranquilo. Mas ontem, com o Nilson, que quando começou essa maratona nossa aqui, foi a primeira vez que eu estou me colocando nas mídias, nas redes sociais, para poder falar do meu trabalho. Só eu sei o quanto eu adiei em nome de detalhes, que era... Para mim, perfeccionismo é medo com outro nome, entendeu? Só eu sei das dores de barriga que me visitaram ontem e hoje para estar aqui. Mas tem uma pessoa que está nos assistindo aí, e ele é uma das pessoas que eu me aconselho muito com ele. E ele falou, Jean, você já fazia, só fazia fora das telinhas. Vai lá e faz. E nessa conversa que eu tenho tido com ele, ficou leve para mim. Eu abri mão de estar perfeito. A vontade de querer agradar é muito grande. E isso é um inimigo que a gente precisa combater. Precisamos fazer porque a gente acredita que isso é bom para o outro. Precisamos fazer porque acredito que isso é bom para mim e que vai melhorar o mundo. Uma das pessoas que vai estar aqui com a gente no sábado, a Elaine Fernandes, eu assisti uma live dela, ela falou assim, Jean, para mim não importa se vai ter 500 pessoas, ou 10 ou 5 pessoas. Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa naquela live, tudo valeu a pena. Entendeu? Então, quando a gente reduz a expectativa para uma coisa mais real, fica mais gostoso, fica mais prazeroso, a gente consegue brincar, conversar e, ao mesmo tempo, educar e ensinar. E ainda por conta desse teu 7º P, o nosso tempo está aqui meio que indo para o finalmente já, eu vejo que por trás do perfeccionismo está uma coisa chamada mindset. Não sei se você já ouviu falar, não sei se você já leu o livro, mas tem um livro chamado Mindset que ele fala assim, existem 2 tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento. O fixo é aquele que a pessoa não aceita errar. O fixo é aquele que, se alguma coisa dá errado no projeto dela, ela se sente incompetente, ela abandona e vai começar outra coisa. Está sempre recomeçando. E a pessoa de mindset de crescimento é aquela pessoa que olha para aquilo que deu errado e fala assim, preciso aprender até dar certo. Então a pessoa de mindset de crescimento, ela está sempre estudando, se melhorando, aprendendo. A vida dela, se pudesse ser posta em um gráfico, estava sempre crescendo. Um pouco, mas sempre crescendo. E os perfeccionistas, as pessoas que são de mindset fixo, a vida dela dá um salto, aí cai. Dá outro salto e aí cai. Ela não consegue se sustentar onde ela está diante de um fracasso, diante de um insucesso, diante de um erro. E eu vejo que a pessoa sair do perfeccionismo pode ajudar muito. E eu falo por mim, viu? De uma semana para cá, eu, com a ajuda dessa pessoa que está aí, eu falei, olha, vai ser do jeito que é para ser e vambora e está dando tudo certo. Tem até um ditado que fala assim, o ótimo é o inimigo do bom, né? As pessoas querem entregar tudo de maneira ótima, excelente, deixa de fazer uma boa coisa. Não vai. Fora que você não vai nunca agradar todo mundo. Entendeu? Por melhor que você faça, você pode, sim, estar num projeto ali, montando ele milhões. Você vê, essa pandemia veio para mostrar muito isso. Pessoas fizeram muitos planejamentos para 2020. Inúmeros planejamentos. Imagina os perfeccionistas que tentaram acertar tudo para começar 2020. Foi um balde de água fria. Entendeu? Foi um balde de água fria. Então, assim, você pode tentar fazer tudo 100%, nunca vai estar 100%. Você pode tentar agradar a todo mundo, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Entendeu? Sempre vai ter alguma coisa errada, você sempre vai desagradar alguém. Entendeu? Então, assim, de todos os peixes que eu já vi, para mim, o pior de todos é o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo atrapalha. Atrapalha. O que você falou, perfeccionismo é o medo com outro nome. E é verdade, é o medo com outro nome. Aí entra o medo, não é só medo interno, não. Entra o medo interno, entra o medo do julgamento, a falta de confiança em si próprio, entendeu? Por quê? Por causa dessas crenças que vêm lá de trás, vem influenciando você. Eu hoje, eu sou mãe,
Até 3 meses atrás eu era esposa, porque eu me separei tem 3 meses. Sou mãe de 2 filhas, uma de 19 e uma de 5, entendeu? Trabalho, tenho minha mãe também. Então, assim, hoje eu sei o valor do meu trabalho, entendeu? E eu não deixo o tempo nem as crenças limitantes me paralisarem. Hoje eu quero saber o que eu penso, eu quero saber de deitar minha cabeça no travesseiro e estar tranquila comigo mesma, sem deixar que esses julgamentos do passado, essas crenças do passado, venham atrapalhar a minha vida. Hoje eu faço o meu planejamento palpável, entendeu? Não um planejamento louco, e vivo o meu planejamento. Eu estou chegando agora no final de 2020 feliz da vida, porque eu posso dizer que 70% do que eu planejei para esse ano eu consegui atingir. Entendeu? Não atingi 100% porque a pandemia veio e atrapalhou muita coisa. Mas 70% dos meus planos para esse ano eu consegui atingir. Porque eu não tive medo, eu me joguei, eu me lancei. Entendeu? Você está no grupo que eu faço parte, você sabe o que eu passei no meu último lançamento. Eu vou, entendeu? Eu não vou parar, eu não vou deixar que as coisas me paralisem, porque eu tenho uma meta a seguir. Então, assim, eu foquei no meu alvo, no meu resultado, e nada me paralisou. Não deixei nada me atrapalhar, nem as crenças limitantes, as crenças do passado, as crenças que vêm de vários pés na minha vida, eu não deixei isso me paralisar. Entendeu? O que as pessoas precisam fazer é se colocar em ação, é colocar a voz no mundo, parar de ter medo, principalmente medo do julgamento, entendeu? E simplesmente se lançar, se jogar, igual você fez. Você foi com todas as forças, entendeu? E foi. É isso que a gente tem que fazer. É apenas ir. E curioso que eu não venci o medo para ir. Eu fui com medo e tudo. Eu fui com a dor de barriga e tudo. E tô aqui, tô inteiro, tô fazendo algo que é novo, que é diferente para mim. Aliás, de uma forma diferente. Alessandra, daqui a mais 6 minutos, o Instagram nos derruba. Vai se encerrar. Você tem 3 minutinhos para falar com quem está nos ouvindo, deixar suas considerações finais, seus agradecimentos. Tem muita gente aí que você trouxe para a live de hoje, tem outras que estão vindo aqui que eu trouxe. Então deixa aí tuas palavras finais que eu faço a minha e a gente encerra. Gente, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu quero, como eu falei no começo, a minha missão hoje no mundo digital, independente de curso que eu vendo, de mentoria, do que seja, independente disso, a minha missão é ajudar vocês a saírem das caixinhas, largar essas caixinhas do medo, da procrastinação, do eu não posso, eu não consigo, e colocar a voz de vocês no mundo, ver que vocês podem empreender, podem ter um negócio de sucesso, um negócio com consistência, basta vocês quererem. Hoje, a minha missão aqui no digital é essa, ajudar outras pessoas a colocar a voz no mundo, entendeu? A não paralisar, é ver que vocês também podem ser alguém e podem ir à luta. Então, assim, se quiser uma ajuda, vai lá no meu Instagram, @alessamerck. Desculpa, minha garganta está doendo muito. Podem ir lá no meu Instagram, lá no link da minha bio tem todos os meus contatos, me chama no direct, o que for, que eu estou aqui para ajudar vocês. E do dia 17 agora ao dia 23, vai ter no meu Instagram um evento gratuito, 100% online gratuito, que se chama o ABC do Social Media. Vai começar no dia 17/11. Não percam, que vai ser assim, um material maravilhoso para vocês crescerem o quanto vocês quiserem dentro do mundo digital. E é lá que você vai falar dos outros 3 P's que você sonegou aqui? Vai ser no dia 5, quinta-feira agora, às 19 horas, no meu Instagram. Vai ter uma live que eu vou falar sobre sabotagem e vou falar sobre esses 6 P's. Bacana. Olha, eu estava conversando com a minha esposa ontem sobre o Nilson, que foi a pessoa que falou ontem, que fez a abertura. É alguém que eu conheço, que eu tenho muita afinidade, e isso aí, falei, tô tranquilo, né? E nós dois nos conhecemos no grupo, e a minha esposa perguntou de você, eu falei, olha, eu sei que a mulher faz muita live.
Toda hora que eu entro no Instagram, você está fazendo live, mas eu não sabia, eu desconhecia a tua afinidade com o assunto. E eu estou saindo aqui feliz com a construção que a gente fez. Eu acho que um plano para dar certo, nós temos que olhar muito para o ser que está por detrás deste plano. E você, de uma maneira bastante amorosa, bastante envolvente, você conseguiu dar uma sacudida nas pessoas para aquilo que elas podem vir a ser, desde que elas deixem o medo ou o perfeccionismo de lado, ou as suas crenças para trás. Então, muito obrigado, Alessandra. Obrigado de coração. E obrigado aos 15 que estão aqui conosco no final dessa live. E eu quero dizer o seguinte, que essa maratona, Construindo o Meu Melhor Ano, faz parte de uma paixão. Cada um tem a sua paixão. A minha é essa, é ajudar as pessoas a serem melhores naquilo que elas escolheram ser. Eu acredito muito que quando você melhora o profissional, quando você torna ele mais viável financeiramente, ele consegue estar mais inteiro para a vida familiar dele. Eu não sei como é no universo feminino isso, mas nada destrói mais um homem do que ele chegar em casa sem condições de pagar as contas da casa, quando o dinheiro não dá para o mês. Então, essa maratona, esse planejamento, é para, entre outras coisas, ajudar a pessoa a ser mais viável financeiramente. E aí a gente está chamando esse monte de pessoas, esse monte de especialistas, onde você é uma dessas pessoas, para também dar a sua contribuição. Então, Alessandra, minha gratidão a você, gratidão a todos que estão aqui nos ouvindo, e amanhã, às 19h30 de Brasília, tem mais. Então, quero te ver também lá, viu, Alessandra? Tá bom. Se você não estiver em outra live. Não, amanhã, às 7 horas, eu tenho uma live, sim, que eu vou falar sobre organização e planejamento para quem está começando. Mas assim que terminar a minha, eu entro na sua. Muito obrigada aí por esse convite, muito obrigada por essa confiança e pode contar comigo sempre que precisar, que a gente está aí para se ajudar. Valeu. Grande beijo, fiquem com Deus. E a todos que estão aí, beijos e fiquem com Deus também. Gente. Tchau, tchau. Tchau.